Graça e paz a todos, amém? Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 9. Segunda Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 9. O tema da nossa mensagem é como se constrói uma fé com resultados. Como se constrói uma fé com resultados. Amém? Todos acharam? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 9. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo na tua casa, na tua presença. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra. Nós queremos abençoar todas as pessoas que aqui estão, que todas elas possam ser tocadas pelo Senhor, conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Essa segunda carta de Pedro, logicamente que ela é diferente da primeira carta, né? Na primeira carta de Pedro, Pedro registra uma preocupação externa com as perseguições que a igreja sofria naquela época. Haviam opressões e perseguições externas. Mas nessa segunda carta, o que Pedro está preocupado é com os perigos que estavam acontecendo agora dentro da igreja. Na primeira carta, Pedro escreve mostrando uma preocupação com os perigos externos, perseguições e opressão. Nessa segunda carta, ele está preocupado com os problemas, com as crises, com as perseguições internas, porque a igreja estava sendo influenciada por muitas heresias, muitos ensinamentos errados. Por isso que Pedro, ele começa essa carta falando sobre coisas que são importantes a serem observadas a respeito da fé. A fé. Nós falamos que temos fé. Nós professamos um tipo de fé, cada um de nós. Mas a gente percebe que a fé, ela tem um efeito diferente na vida de algumas pessoas. A Bíblia fala sobre níveis de fé. Você pode ter pouca fé ou muita fé, bastante fé.
A Bíblia diz que nós podemos pedir mais fé a Deus. E a gente sabe que nós construímos o nosso mundo através da nossa fé. Por isso é importante você ter uma fé que possa ter efeito, uma fé que possa produzir coisas. Esse é o propósito da igreja, esse é o propósito da palavra de Deus, nos ensinando para que possamos ter uma fé consistente, capaz de mudar as coisas. Uma fé que tem efeito, uma fé de resultados. E muitos se veem numa situação em que a fé não tem resultado. Muitos se percebem assim com uma vida tão pequena, uma vida tão insignificante, porque parece que a fé não funciona. Isso é claro para nós sabemos que a fé muda de pessoa para pessoa, e algumas pessoas recebem resultados diferentes, por causa da fé. Você pode ter muita fé, ou pouca fé, você pode ter uma fé eficiente, ou uma fé deficiente, você pode ter uma fé sem resultado, ou uma fé com resultado, você tem que decidir que tipo de fé você quer ter. Tudo que nós vivemos aqui na igreja, aprendendo a palavra, é para que a nossa fé cresça, a ponto de provocar resultados na nossa vida. Porque as pessoas dizem assim, não, mas ser crente, ser cristão, é assim mesmo, a gente sofre, a gente perde. Irmãos, a gente sofre, perde, mas a gente sabe que se temos fé, Deus nos eleva, Deus nos abençoa, as portas são abertas, as coisas acontecem, nós vemos resultado na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, nos nossos negócios, no nosso emprego. Então, nós precisamos realmente fazer uma revisão na nossa fé, porque tudo é uma questão de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada da fé. Então eu preciso exercitar a minha vida espiritual para que eu possa ter uma fé que possa produzir resultados. Amém? Como estão entendendo o que eu estou falando? E com base nessa fé que a gente precisa ter, surge uma pergunta para cada um de nós: nós estamos crescendo ou nós estamos envelhecendo? Porque crescer, não está falando exatamente, crescer espiritualmente não tem a ver com a sua idade física. Porque existem pessoas que envelheceram bastante, a gente vê no meio cristão pessoas que estão velhas de idade, mas que são crianças na fé, não cresceram. E nós precisamos crescer, não só envelhecer. Envelhecer faz parte, né? Há pouco tempo você tinha 20 anos de idade, hoje você tem 30, 40, 50. E o quanto você cresceu? Tem muita gente que só envelheceu, os cabelos estão ficando brancos, mas não melhoraram nada. Você continua o mesmo menino de sempre, ou a mesma menina. Você está crescendo ou você está envelhecendo? Tem muita gente que está envelhecendo, não cresceu nada, não conseguiu nada, não mudou nada, e a vida está cada vez pior. Esses versículos que eu li são muito importantes, vale a pena a gente prestar atenção, porque dentro deles nós vamos encontrar pelo menos 5 pré-requisitos para construirmos uma fé com resultados. É riquíssimo esses versículos, porque Pedro vai mostrar como é que a gente consegue fazer com que essa fé que temos possa crescer, construir, edificar nessa nossa jornada espiritual, uma fé que produz resultados, uma fé de efeito. Isso é interessante para nós. Isso é importante para muita gente que está travada na vida, para muita gente que não está vendo nada acontecer, para muita gente que está do mesmo jeito. Precisamos realmente construir uma fé que produza resultados. Esse desejo tem que queimar no seu coração. Você que está aqui hoje, você que realmente entende que muitas coisas não mudaram na sua vida, quero te dizer que a sua fé, ela determina o seu mundo.
O seu mundo é do tamanho da sua fé. O que você tem é do tamanho da sua fé. O seu ministério é do tamanho da sua fé. A sua paz é do tamanho da sua fé. A sua prosperidade é do tamanho da sua fé. É uma questão de fé. E eu quero trilhar esses versículos. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. 5 pré-requisitos para construir uma fé com resultado. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo. A Bíblia está dizendo que Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Deus nos deu tudo. Como isso? Que moeda que Deus nos deu? A Bíblia diz que pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo. O que diz respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Primeira coisa que nós precisamos, o primeiro pré-requisito para construirmos uma fé que muda as coisas, uma fé com resultados, você precisa de um investidor. Você precisa de um investidor que acredite no seu projeto de vida. É isso que o texto está dizendo. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Deus é o investidor. Porque o texto está dizendo que pelo poder, Deus nos deu tudo. Quem está dando? Deus. Tudo está em Deus, tudo começa em Deus, toda mudança começa em Deus, toda transformação começa em Deus. Nós precisamos de Deus. O texto está dizendo que, visto como o seu divino poder, Ele nos deu tudo. Quem está dando? Quem deu? Quanto vale o sacrifício de Jesus na cruz? Vale tudo. Qual é o custo do sangue de Jesus? Quanto vale o sangue de Cristo? O sangue dos animais que eram sacrificados no templo tinha um valor insignificante em relação a Cristo. Mas o sangue de Jesus tem todo o poder. E foi o sangue de Jesus que foi derramado. Por isso que Pedro está dizendo que Deus nos deu tudo. O sacrifício de Cristo nos deu tudo. Tudo. Eu não estou falando só sobre ter mais fé. Eu estou falando sobre ter paz. Sobre ser feliz. Sobre ter descanso que muitos não têm. Talvez você está buscando uma paz que já é tua. Deus nos deu tudo. Foi o maior sacrifício de Deus, dar o seu próprio filho em nosso favor. Pedro está enfatizando isso para a igreja. Pedro está lembrando isso. Deus nos deu tudo. No que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Primeiro passo, você precisa de um investidor que acredite no seu projeto de vida. Deus acredita em você. Embora muitas pessoas não acreditem em Deus, embora muitas pessoas tenham uma fé tão pequenininha em Deus, Deus acredita em você. Por isso que Ele deu tudo. Por isso que Ele investiu tudo. Ele está sempre dando muito mais do que a gente merece. Ele está sempre fazendo muito mais do que nós fazemos para Ele. Deus nos dá tudo. Ele deu tudo dele. Ele tirou parte de si mesmo para nós. Ele deu o seu próprio filho. Esse é o investimento de Deus em nosso favor. Talvez você vai dizer assim, mas eu não tenho nada. Você tem tudo.
Mas eu não tenho condições. Você tem tudo. Então você precisa crescer, você precisa ser melhor, você precisa ser feliz, porque você já tem tudo que você precisa. Alguma coisa tem que ser ajustada dentro de você. Segunda coisa que você precisa, segundo requisito importante para você construir uma fé com resultados. Eu quero ler agora o versículo 4 de 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 4. Eu quero ler apenas a parte A. Olha o que ele vai dizer. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Ele nos tem dado. Olha, Deus deu o tudo e tem nos dado grandiosas promessas. Preciosas promessas. Ele nos deu tudo e tem nos dado grandiosas, grandíssimas e preciosas promessas. O que é uma promessa? O que é uma promessa? Deus prometeu muita coisa que você não conseguiu ainda. Você tem promessas na sua vida que você não alcançou ainda. Porque Deus é um Deus de promessas também. Além de te dar Jesus, Ele te deu promessas. Quantas promessas Deus já nos deu? E muita gente está aqui atrás de promessa de Deus. Num tempo da sua vida você recebeu uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e você está perseguindo essa promessa de Deus. A promessa é como um cheque. Imagina se eu, pastor Edmagno, faço um cheque para você de R$1 milhão. O cheque é uma promessa. Uma promessa. Isso não significa que esse cheque vai ter fundo. Compreende o que eu estou falando? Quando você paga alguma coisa, você está prometendo que existe um saldo lá no banco, que a pessoa vai lá por fé e vai sacar o cheque. O cheque é uma promessa. Observa que, da mesma forma, Deus está te dando um cheque de garantia. As promessas de Deus é um cheque de garantia. Ele falou: eu vou fazer na sua vida, eu vou cumprir, eu vou te abençoar, eu vou te fazer feliz, eu vou te fazer completo, eu vou te fazer crescer, eu vou te fazer uma pessoa melhor. Ele assinou um cheque, prometendo para você que você vai chegar em algum lugar, que você vai conseguir alguma coisa. Imagina eu volto em mim novamente, eu faço um cheque de R$1 milhão para você, Edmagno, você vai pegar esse cheque de R$1 milhão, você tem uma promessa, você fala: yes, o cheque de R$1 milhão, pastor Edmagno me deu o cheque de R$1 milhão, você vai mostrar para todo mundo esse cheque. Você vai ter um certo nível de fé, que tem saldo lá na conta, aí você vai pegar o cheque, e você vai chegar lá lógico que você vai ter que ir lá no chefe, no gerente, né? Porque você vai sacar R$1 milhão. Aí quando o gerente chegar, olhar o cheque, não tem esse dinheiro aqui. Essa é uma promessa que você recebeu através de um cheque assinado, que na verdade você não vai receber essa promessa, porque foi o Edmagno que fez para você. Foi um humano que fez para você. Por isso que você não teve a garantia de sacar o cheque prometido. Mas agora, imagina Deus, o próprio Deus, assinando um cheque para você. Você acha que vai ter saldo no banco de Deus? Você acha que as promessas vão ser cumpridas na sua vida? Lógico, porque Deus é dono de tudo. Se Deus prometeu, pela fé, você pode buscar essa promessa que você vai alcançar, porque Deus é Deus. Primeiro, você precisa de um investidor, que já te deu tudo, que é Deus. Você está construindo uma fé, que provoca resultados. Você colocou a sua vida nas mãos de Deus, você confia em Deus, porque Ele investiu tudo na sua vida. Ele vai fazer tudo por você, para que você chegue onde você precisa chegar. Segunda coisa, Ele te deu um cheque, Ele te deu uma promessa de que você vai conseguir o que você precisa. Então você tem um investidor e você tem um cheque prometido por Deus. Quantos entendem o que eu falo? Amém. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel
é o que prometeu. A Bíblia está dizendo que aquele que prometeu é fiel. Você pode ter certeza que você vai chegar lá e que você vai sacar a promessa que Deus te fez. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então Deus é aquele que promete, então você pode tomar posse dessas promessas, você vai sacar o cheque. Entende o que eu digo? Você pode ter certeza. Você pode continuar caminhando, você pode continuar acreditando, porque o seu saldo positivo já está lá. Você vai sacar o cheque, porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu é poderoso. O seu depósito está lá. Se você tiver fé, se você confiar em Deus, se você obedecer a Deus, você vai sacar esse saldo. A segunda coisa é essa: o cheque de garantia. O cheque é a promessa de Deus. Terceira coisa, vamos ver ainda no versículo 4 de 2 Pedro, do capítulo 1, a parte B do versículo. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Você vai precisar se tornar participante da natureza divina. Você precisa da cooperação de Deus. Deus é um parceiro seu, em tudo que você fizer. Você vai se tornar participante da natureza divina, e Deus vai ser o seu parceiro em todo o tempo. Ele vai te apoiar, Ele vai ser seu amigo, porque você se tornou participante da natureza de Deus. Isso significa que você vai ter uma mão de obra especializada no seu projeto de construção pessoal. Você vai conseguir fazer a sua fé crescer, você vai edificar a sua fé, porque Deus é o seu parceiro nisso. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele é o seu parceiro, Ele é a mão de obra especializada no projeto. Ele sabe das coisas, Deus entende de tudo. Deus é construtor, Deus é edificador. Por isso que nós podemos ter a certeza que tudo vai dar certo, porque Deus está conosco. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu vou estar com vocês, eu vou te ensinar, eu vou te orientar, eu vou colocar palavras na sua boca, eu vou te proteger, eu vou te instruir, eu vou te capacitar para todas as coisas, se você confiar em mim. Talvez você vai dizer assim: mas eu sou uma pessoa muito incompetente, pastor. Como que eu vou edificar a minha vida em fé? Como é que eu vou crescer em fé? Como que eu vou chegar num ponto onde as coisas vão acontecer na minha vida? Deus vai te instruir. Deus é o seu mentor. Ele vai te ensinar coisas que você não sabe. A gente não sabe de nada, a verdade é essa. Nós não sabemos como lidar com o cônjuge, não sabemos. Na essência não, só Deus. Nós não sabemos lidar com os nossos filhos, nós não sabemos lidar com a igreja. Sabia disso? Você vê que a sociedade está virando um caos, porque as pessoas estão se perdendo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E hoje não é simplesmente você ter dinheiro. Pessoas que têm dinheiro também têm depressão. Então as coisas não fazem mais sentido. Crianças que você dá tudo para elas, elas também se perdem e entram em rebelião. E aí você vê crianças que não têm nada, que conseguem se desenvolver bem, se tornam pessoas poderosas. Há uma inversão de valores no mundo, a gente não sabe o que fazer. Você não sabe o que você tem que fazer para um casamento durar. Não existe uma forma, não dá para você comprar um livro, como fazer meu casamento durar. Não tem como, porque às vezes você se sente assim: eu fiz de tudo, eu já tentei de tudo, eu não consegui fazer isso funcionar. Eu fiz de tudo para o meu filho, eu fiz de tudo para a minha filha, não funcionou.
Eu tentei de tudo na igreja, não consegui. Nós nos sentimos assim, incompetentes, diante das demandas da vida. E nós entendemos agora que sem Deus nós não vamos fazer nada. Só um milagre vai manter as nossas famílias, só um milagre vai manter os nossos negócios funcionando, só um milagre vai manter a gente de pé. Nós temos que aprender com Deus. Deus vai ensinar a gente. Ele é o nosso parceiro. Eu me torno participante da natureza divina, e quando eu me torno participante dessa natureza de Deus, Ele me ensina todas as coisas, Ele me instrui, Ele me mostra, Ele me treina. E aí você vai ter capacidade de fazer coisas que ninguém faz, realizar coisas que ninguém realiza, chegar em lugares que ninguém chega, porque Deus está com você, amém? Nós estamos juntos? Quarta coisa que eu preciso para construir uma fé com resultados. Capítulo 1 ainda de 2 Pedro, ainda no versículo 4, na parte C. Ele disse, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. Você precisa escapar da corrupção do mundo. Você precisa ir para um lugar de separação na sua vida. Se você quer ter uma fé consistente, você tem que se separar. Você tem que se abster de coisas mundanas. Você tem que abrir mão de coisas do mundo. Por isso que ele está dizendo que nós temos que escapar da corrupção que há no mundo. Você precisa de um lugar de santidade. E como é que a gente faz? Se nós estamos constantemente envolvidos com o mundo, interagindo com o mundo, comprando e vendendo com o mundo, é possível viver numa posição, num lugar de santidade, mesmo estando no mundo. Jesus disse, eu não quero que vocês saiam do mundo, mas vocês vão ser diferentes do mundo. Vocês vão ter que se abster da corrupção do mundo. Vocês vão ter que ser diferentes neste mundo. E quando eu construo um lugar de santificação para Deus na minha vida, o que está em mim cresce. Tudo que está em mim é edificado. Porque mesmo no mundo, você vai ser uma pessoa diferente de todos. Não estão entendendo? Quinto, ainda no capítulo 1 de 2 Pedro, quero ler do versículo de 5 a 7, como se constrói uma fé com resultados. Ele vai dizer, e vós? Interessante, porque até agora ele falou sobre Deus, o que Deus fez. Ele disse, Deus deu tudo para vocês. Deus fez tudo. Deus vai ser seu parceiro. Deus vai treinar você. Ele vai te capacitar. Só que agora, no versículo 5, Pedro vai dizer, e vós? Aí ele vai falar para nós. Ele vai falar sobre a nossa responsabilidade. E vós também, pondo nisto, escuta isso, mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Ele está falando sobre um trabalho nosso. Existe um trabalho de Deus, existe um trabalho nosso, porque a obra de crescimento da nossa vida é uma obra de parceria com Deus. Deus faz a parte dele, está fazendo. O mais importante Deus já fez, foi dar o seu filho. E qual é a nossa parte? O que nós estamos fazendo? Por isso que Pedro está listando aqui várias coisas que nós precisamos fazer para edificarmos a nossa fé, para construirmos a nossa fé como uma fé que produz resultados. E o que acontece com a gente? Que a gente cruza os braços e fica dizendo assim, eu estou esperando em Deus. Você não tem que ficar esperando só em Deus, porque Deus já fez, a maior parte dele está fazendo muitas coisas ainda por você. E o que você tem feito para mudar a sua vida? Qual é o seu investimento para mudar a sua vida? Talvez nada.
Tem gente que não consegue nem vir na igreja. Nem vir na igreja. E está dizendo que quer crescer. Está dizendo que quer ser melhor. O que você tem feito para mudar a sua vida? Vir na igreja é o menor nível de fé de uma pessoa. Existem níveis de fé maiores na Bíblia. Vir na igreja, eu entrego dízimo. Dízimo é nível de fé baixo. Qualquer pessoa entrega dízimo. Qualquer religião tem dízimo. Até seita, eles entregam dinheiro dentro das seitas. Esse é o menor nível de fé. Existem níveis de fé maiores, onde a gente entrega a vida, onde a gente entrega muita coisa que a gente gosta, como Abraão entregou o seu próprio filho. Nós não entendemos de fé. Mas se Deus não fizer funcionar, eu não fico mais na igreja. Se a minha vida não for abençoada, eu desisti de tudo. Um monte de gente não entende de fé. Nós não aprendemos sobre fé. Os níveis de fé baixos, vir na igreja, é nível de fé lá no chão. Qualquer pessoa vai na igreja. A gente fala tanto dos católicos. A igreja católica está cheia de gente. 7h30 da manhã, a igreja católica estava cheia de pessoas. E aí? E um monte de evangélico que não sai de casa para nada. Qualquer coisinha, está seco, Deus não abençoa. Chove, está ruim. Fica seco, está ruim. O que nós queremos? A gente ora para pedir chuva. Quando vem chuva, não pode ter mais chuva. Deus não sabe o que faz mais. É porque nós somos de açúcar. Nós somos um povo assim, né? Se sobrar tempo eu vou na igreja. Se sobrar tempo, nós somos esse povo. E nós perdemos para muitas religiões. Muitas religiões. Se tem uma religião que deve muita coisa em relação à fé, se chama evangélico. Tá certo? Você vai para o judaísmo, você vê o que acontece lá. Vê se as pessoas, elas são folgadas igual nós somos. Não são. Olha a disciplina de família que eles têm. É diferente. Eu posso citar várias religiões aqui. Várias coisas aqui. É gente que respeita princípios. Algumas religiões negativas que respeitam os seus princípios, mas seguem os seus princípios. E nós? Qual é o nosso nível de fé? Quando Deus não faz o que a gente quer, a gente desiste de Deus, a gente abandona Deus, a gente não quer saber de Deus. Qual é o nosso nível de fé? Qual foi o nível de fé de Abraão? Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Qual lugar? Não sei, mas tem que ir. Esse é nível de fé. Abraão, pega o seu único filho, aquele que tu amas, oferece em sacrifício. Isso é fé. Fé não é quando as coisas estão bem só, mas quando as coisas estão ruins também. Quando as coisas não estão dando certo, a gente continua confiando em Deus, a gente continua servindo a Deus, mesmo quando você está bem, quando você está mal, quando você está com saúde, quando você está doente, isso é fé. A fé é testada nos momentos mais difíceis da nossa vida, não é quando a coisa está boa. Glorificar a Deus quando está tudo bem, quando a conta bancária está cheia, é muito fácil. Mas eu quero ver glorificar quando você está no deserto, você está no vazio, quando você perdeu tudo que você tem. Deus testa a nossa fé. Nós precisamos de uma fé que possa produzir resultados, mas nossa fé está lá no chão. Tem muita coisa que nós temos que fazer. Eu fiz um relatório aqui, Pedro fez um relatório daquilo que Deus fez, dando a sua maior moeda de valor, Cristo por nós. Derramou o sangue dele na cruz, por cada um de nós. Isso deveria ser suficiente. Pedro continua dizendo que Deus continua a fazer, Deus continua a cooperar, Deus está nos dando todas as coisas. E aí Pedro disse assim, mas nós precisamos fazer. Existem coisas que vão colocar a nossa vida no lugar. Por isso que ele vai listar do versículo 5 ao versículo 7, várias coisas. A nossa cooperação, o meu crescimento exige a minha própria cooperação. Não é a cooperação do outro, é a minha cooperação, é o meu sacrifício, é o meu esforço, é a minha renúncia. Fé tem a ver com isso, em coisas que Deus faz, em coisas que eu faço. Nós precisamos fazer muitas coisas. Eu quero ler Lucas capítulo 14, verso 28, que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, quando ele fala de torre, ele fala de qualquer coisa, todas as coisas que nós queremos edificar.
Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Se eu quero algo para a minha vida, eu preciso calcular as despesas que eu tenho. Existe algo que eu vou ter que doar da minha vida, eu vou ter que dar o meu tempo, o meu sacrifício, o meu esforço, o meu querer, em favor do meu crescimento. Eu não posso ficar esperando uma fé crescente vindo só da parte de Deus, mas fé se faz com atitudes. Eu tomo decisões, eu realizo coisas, eu mudo pensamentos, eu mudo atitudes em relação a pessoas, e Deus faz a minha fé crescer. E é exatamente isso que Pedro está falando aqui no versículo 5, vocês estão entendendo? Ele disse, e vós, porque ele falou sobre Deus primeiro, ele falou sobre o que Deus estava fazendo, agora ele fala, vós, igreja, vós, pondo nisto mesmo toda a diligência. Ele diz, coloca nisso todo o esforço de vocês, façam isso, ele está dizendo, igreja, faça isso, é isso que ele está dizendo. Acrescentai a vossa fé. Aí você fala assim, poxa pastor, tem uma fé que está lá no chão. Esses aqui são os tijolos da nossa construção. Fé é o que você tem, é uma fé pequena. Você diz assim, mas eu tenho uma fé pequenininha, essa fé que eu tenho, ela não produz nada, não tem efeito, nem na minha casa, eu não consigo prosperar financeiramente, eu não consigo fazer com que os meus filhos cresçam de forma digna, eu não consigo que o meu ministério possa se desenvolver, o casamento está todo bagunçado, pessoas dentro de igrejas, que estão em igrejas há mais de 10, 15 anos, que vivem com a vida atribulada, fracassadas financeiramente, fracassadas no casamento, uma vida moral destruída, gente que tem a fé lá no chão. Se você continuar com a sua fé lá embaixo, você não vai conseguir nada. Existem coisas que Deus já fez, mas existem coisas que eu preciso fazer. Pedro listou, ele disse, acrescentai a vossa fé. Olha o que ele vai dizer, acrescentai a fé, não importa o tamanho da sua fé. Se você tem uma fé pequenininha, se você tem uma fé minúscula, inconsistente, você tem que fazer acréscimos nessa fé, para que essa fé cresça. Você tem que edificar a sua fé com atitudes. Ele disse, acrescentai a vossa fé a virtude. O que é virtude? Virtude é excelência moral. Isso é virtude. Você tem que ser uma pessoa que tem uma excelência na sua moral, você tem que ser uma pessoa digna. Infelizmente, muitos cristãos têm uma vida moral lá no chão. Muitos cristãos não têm moralidade, cristãos que não pagam ninguém, cristãos que são enrolados, cristãos que contam mentira, cristãos que não respeitam princípios, desobedecem patrões. Muita gente chega na empresa para trabalhar, aí o cara fala assim, ele fala, não, eu sou cristão. É melhor que não fosse. Aí ele vai dizer assim, eu tenho uma dúzia aqui dentro da empresa dando trabalho, um monte de cristão que deveria ser exemplo em respeitar horário, em respeitar princípios, em respeitar autoridades instituídas, honrar compromissos no trabalho, respeitar autoridades na igreja. Um monte de gente enrolada dentro das igrejas, que estão arrastando corrente, morrendo, mesmo que Cristo morreu na cruz por esta igreja, e essa igreja, ela representa fracasso. A sociedade não respeita alguns cristãos. Por isso que Pedro disse, vocês precisam acrescentar a essa fé de vocês, virtude. Vocês têm que acrescentar essa fé, a virtude. O que é a virtude? É a excelência moral. Você vai acrescentar, botar esse tijolo, você tem que ter excelência moral. A sua fé começou a crescer. O que adianta uma pessoa ter fé? Eu conheço tantos homens de fé. Tem fé, o cara tem fé. Você imagina um pastor que tem fé, mas não tem vida moral. O que acontece? Ele é uma bomba relógio. Ele vai roubar a igreja. Isso que ele vai fazer. Ele vai arrancar o dinheiro da igreja. Ele vai usar tudo em benefício próprio, porque ele não tem força moral.
A maioria dos cristãos não tem força moral, por isso que não consegue sustentar o poder. Deus dá poder, Deus dá todas as coisas. Se você não tiver uma consistência moral, você cai. Por isso que pastores caem, por isso que cristãos se desviam, porque não tem consistência moral. A gente aprende sobre moral na família, aprende sobre moral na igreja. Quantos entendem o que eu digo? Você precisa acrescentar à sua fé essa virtude. Por isso que a Bíblia está dizendo virtude, que significa excelência moral. Se eu conseguir colocar moralidade, uma vida moral consistente à fé que eu tenho, a minha fé cresce. Ele disse isso. E ele disse, acrescenta também a essa fé e essa virtude, está no texto, a ciência, que é o conhecimento. Ele disse, olha, vocês precisam de conhecimento, porque sem conhecimento vocês vão se perder. Compreende? Conhecimento. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, não adianta você ter fé. Ah, eu tenho muita fé. Você é enrolado. Você não tem conhecimento. Nós precisamos, para ter uma fé poderosa, nós precisamos de moralidade e precisamos de conhecimento espiritual. Nós precisamos aprender a Bíblia. Muita gente está agindo porque não conhece, agindo de qualquer jeito, quebra a cara, faz um monte de coisa errada porque não conhece a palavra de Deus. As pessoas são vazias de Bíblia. As pessoas não gostam de estudar. As pessoas não gostam de discipulado. Os lugares que tem menos pessoas escola bíblica e ministério de oração. A igreja gosta de cultão. As pessoas não acham importante estudar a palavra de Deus, ter um estudo sistemático da palavra de Deus. O conhecimento é tudo. Deus disse, o meu povo se perde por falta de conhecimento. As pessoas não conhecem a Deus. As pessoas não conhecem os princípios de Deus. As pessoas são educadas de maneira errada, elas ficam buscando bênçãos de Deus, ficam atrás de campanhas e campanhas porque querem tomar alguma coisa de Deus, mas elas não aprenderam a lidar com o sofrimento através da Bíblia. Elas não aceitam um tempo de tempestade. Elas acham que Deus é um Deus triunfalista, que se eu sou crente, eu tenho que vencer todas. Se eu sou crente, eu não posso ficar doente. Se eu sou crente, ninguém morre na minha casa. Não é assim. Por falta de conhecimento, você não tem poder para lidar com as adversidades. Por isso que você precisa ter uma fé que está respaldada pela moralidade e também pelo conhecimento. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem uma fé alicerçada nesses pilares, é um perigo. Vai fazer um monte de coisa errada. Não sabe lidar com o poder, não sabe lidar com a posição que tem, não sabe lidar com respeito, não sabe lidar com dinheiro. Aí você vai dizer assim, poxa pastor, eu conheço uma pessoa que ela tem uma fé tão grande, pastor. Não é tão grande como você pensa. A fé cresce quando você tem uma vida moral consistente e quando você tem conhecimento bíblico. Quando você não tem essas duas coisas, a sua fé não vale nada. Quantos entendem o que eu falo, amém? Pedro está dizendo, acrescenta a virtude, e ele vai fazer outro acréscimo. A esse conhecimento que é a ciência, acrescenta também temperança, que é o domínio próprio. Gente, o domínio próprio, autocontrole. Não adianta você ter fé, ter tanta. Você tem que ter autocontrole, domínio. A gente tem que aprender a se dominar. Por isso que esse tijolo, e é assim, a gente tem que procurar o tijolo certo. Eu preciso acrescentar a essa fé também o domínio próprio. Domínio. Saber seu limite, até onde você pode ir. Isso é uma obra do Espírito Santo dentro da gente. Saber dominar as nossas emoções, saber dominar os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos. É assim que a gente vive na presença de Deus. O Espírito Santo nos ensina a ter domínio próprio. Vocês imaginam bem, uma pessoa que tem fé, mas é uma pessoa moralmente consistente, é uma pessoa que tem conhecimento na palavra de Deus, e ao mesmo tempo ela tem domínio próprio.
essa pessoa vai se tornar uma pessoa poderosa. Não tem nada que essa pessoa não consiga realizar. Essa pessoa consegue mudar o destino das pessoas, ela consegue mudar situações, ela muda circunstâncias, porque a fé dela não é uma fé vazia, é uma fé consistente, é uma fé que está balizada, entende? Fé é muito mais sério do que a gente pensa. Ah, eu tenho fé, mas você é enrolado, cara, você vai fazer bagunça. Ah, eu tenho fé, mas você não tem domínio próprio, você se move por emoções, você se move por desejos, por vontades. Não tem poder. Ah, eu tenho fé, mas não tem conhecimento. Uma fé sem conhecimento é um veneno, é um perigo. Você vai inventar um monte de heresia para as pessoas. Você vai falar coisas que não tem na Bíblia. Você vai levar o povo para um caminho errado. Você vai matar as pessoas, você não vai recuperar as pessoas. Por isso nós precisamos de uma fé. Nós temos que construir, o tema é esse: como se constrói uma fé com resultados. E agora o que é interessante? A gente começa a olhar para isso, a gente percebe que quando a gente tem fé, nós tendemos a ter uma excelência na nossa moralidade. Pela fé, eu mudo a minha vida moral. Se eu tenho uma boa vida moral, com certeza, se eu tenho fé em vida moral, eu vou optar pelo conhecimento. Uma coisa puxa a outra. Eu vou valorizar a palavra de Deus. Se eu tenho uma vida moral consistente e tenho uma fé, eu vou optar por conhecer mais a Deus. Se eu tenho essas três coisas, com fé, excelência moral e conhecimento, é muito mais fácil ter domínio próprio, gente. É muito mais fácil você ter domínio próprio, é muito mais fácil você controlar as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos, porque você está alicerçado na palavra de Deus, numa fé e numa conduta moral. Então é muito fácil você saber controlar as suas emoções, e saber se controlar é a chave de muita coisa. Quantas coisas que você já perdeu na sua vida porque você não se controlou? Você disse assim: quando aconteceu eu já tinha feito, eu nem lembro mais. Eu falei o que não podia falar, eu fiz o que não podia fazer, porque eu estava assim naquele pique, acabei fazendo. Nós estamos nos perdendo nas nossas vontades, nos nossos desejos. Nós somos seres humanos, mas temos que entender que o conhecimento, uma boa conduta moral, diante de Deus, diante dos homens, e uma fé. Vocês perceberam que a minha fé aumentou? Vocês perceberam que eu tenho uma fé poderosa, que está alicerçada por várias coisas? São tijolos que eu estou edificando uma fé consistente. Aí Pedro continua dizendo, ele vai dizer, acrescenta também a esse domínio próprio a paciência. Paciência, que é perseverança. Você vai conseguir. Você vai juntar essas coisas, e aí você vai colocar mais um tijolo, que é a perseverança. Compreende? Poxa, por que eu persevero? Porque eu conheço a palavra? Porque eu tenho fé? Porque eu tenho uma boa conduta moral? E porque eu tenho domínio próprio? Então vai ser mais fácil para mim perseverar. Vai ser mais fácil para mim continuar na minha jornada, na presença de Deus. Eu não vou desistir, porque essas coisas aqui vão me sustentar. Ele está dizendo, acrescenta também, junto com essa fé que você tem, você vai acrescentar vida moral, integridade moral, você vai acrescentar conhecimento da palavra, você vai acrescentar domínio próprio. Vocês têm que fazer isso, não é Deus, somos nós que temos que fazer. Esse é o nosso valor, é o que nós estamos doando para o nosso crescimento, para o nosso sucesso, para que a nossa fé se torne uma fé poderosa, porque Deus já fez a parte dele. Deus está pedindo para a gente fazer isso. Perseverança, porque vai ter muita coisa difícil que você vai ter que passar, você vai ter luta, você vai ter desafio, você vai precisar ter perseverança. Se você não tiver essas outras coisas, você não vai ter perseverança, você vai ser uma pessoa desistente. E ele continua dizendo, acrescenta também, junto com isso aí, a piedade.
que é a devoção a Deus. Acrescenta mais esse tijolo. São vários tijolos, né? Devoção a Deus. Isso é piedade, isso é uma vida piedosa. Quando você serve a Deus, você tem uma vida devocional. Você é um bom servo de Deus. Você percebe que a fé, ela começou a somar com várias coisas. E agora, a sua fé está se tornando uma fé poderosa. Uma fé que pode mudar a sua família. Uma fé que pode mudar o seu ministério. Que pode mudar a sua empresa. Pode mudar o seu casamento. Pode mudar a conduta dos seus filhos. Uma fé que produz milagres. Você está construindo porque você decidiu fazer a sua parte para que as coisas realmente aconteçam na sua vida. A gente começa a perceber que com todas essas coisas aqui, eu vou conseguir realmente ter uma vida devocional consistente, porque eu tenho fé, não simplesmente uma fé, mas eu tenho conhecimento da palavra, eu estudo a Bíblia. É isso que você vai sentir. Você tem excelência moral, porque você tem conduta, você é um homem, uma mulher verdadeira, de respeito, de palavra, e você consegue ter domínio próprio, porque você tem todas essas ferramentas. Com todas essas coisas você se tornou uma pessoa perseverante, e você começou a ter uma vida devocional perfeita diante de Deus. Compreende o que eu estou falando? E ele termina dizendo o seguinte, ele vai terminar dizendo o seguinte, e acrescenta isso tudo, a fraternidade e o amor. O que é fraternidade? É a amizade cristã, é a capacidade de ajudar os outros. Olha, gente, que coisa legal. A gente só fica centrado na gente. Você já imaginou você chegar numa estatura que você não vai ficar se preocupando só com você? Você vai se tornar uma pessoa tão poderosa diante de Deus que o que está em você vai ajudar os outros. É um novo nível que a gente entra quando você não olha só para você. É o meu problema, é a minha luta. Eu vou para a igreja por causa da minha luta. Não, você vem para a igreja dizendo assim: o que eu posso fazer por essa igreja? O que eu posso ajudar aqui? O que eu posso somar nessa igreja? Esse é um novo nível de fé, onde eu posso ajudar o próximo. A maioria dos cristãos só chegam na igreja para tirar alguma coisa de Deus, nunca tem nada para oferecer para ninguém. Ah, eu estou com um problema. Rapaz, tem tanta gente precisando de oração, tem tanta gente precisando de intercessão, gente precisando de cesta básica, gente precisando ser discipulado, gente precisando ser ensinado, poucos voluntários na igreja. As pessoas não têm nada para dar, porque a fé não foi bem construída, elas só são pedintes, sanguessugas espirituais. Mas a geração que Deus está construindo é uma geração que se doa, que diz assim: eu tenho para dar. Pastor, eu sou formado nisso, o que eu posso fazer por essa igreja? Pastor, eu tenho meu carro, o que eu posso fazer? Quem que eu preciso buscar para trazer para a igreja? Pastor, eu quero semear na igreja para ajudar a comprar isso, eu quero ajudar nisso. Pastor, eu preciso de cadeira. As pessoas começam a crescer no nível de fé, que elas começam a transbordar para poder ajudar o próximo. Esse é um nível que muita gente não alcançou. Por isso que ele disse: acrescenta nisso tudo a fraternidade. A fraternidade, que é essa capacidade de ajudar o próximo. Gente, nós conseguimos construir fé. Era uma fé pequenininha, mas quando nós colocamos conhecimento, vida moral junto, domínio próprio, vida devocional, e colocamos junto perseverança, nós ganhamos poder para fazer com que aquilo que está em nós possa ajudar o próximo. É um nível diferente. Você já imaginou se a igreja viesse, todos vocês viessem aqui dizendo assim: eu vim para somar, eu vim para acrescentar, eu vim para doar, porque Deus tem me dado muito, Deus tem me dado poder, autoridade, Deus tem me dado dinheiro, Deus tem me dado conhecimento e sabedoria, eu quero usar o meu conhecimento para ajudar o próximo. É esse nível que Deus quer trazer à igreja, é esse nível. E aí a gente chega no último que ele fala, que é a caridade, que é a coisa mais poderosa que uma igreja pode ter. Eu vou colocar junto, não vou colocar nem no alto. Pode ser no alto, que ela é menorzinha, né? Mas a letra é maior, né? Olha aí. O amor, que é o que a igreja precisa ter. Quem tem amor tem tudo.
Mas a igreja, está todo mundo lá embaixo. A última coisa que as pessoas querem fazer é isso aqui, ó. Quando a gente consegue ter a caridade, que é o amor, nós alcançamos o coração de Deus. Aí não tem nada que a gente não faça. A gente vem na igreja porque a gente ama, a gente canta porque ama, a gente prega porque ama, a gente serve porque ama, a gente vai a pé para a igreja porque ama, a gente ajuda o próximo porque a gente ama. Mas nós precisamos entender que existe um desafio para nós. Gente, Deus, o Espírito Santo deu isso para Pedro. Ele disse: olha, acrescenta essas coisas, acrescenta tudo isso, e vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai terminar o texto dizendo assim: vocês não serão pessoas infrutíferas, vocês não vão ser infrutíferas no conhecimento de Deus, vocês vão ser pessoas poderosas. Essa vai ser uma igreja não de sanguessugas, não de pessoas que ficam atrás. Eu preciso disso, ora por mim, me ajuda, misericórdia. Mas uma igreja poderosa. Foi exatamente isso que Jesus fez com 12 discípulos. Ele treinou seus discípulos, e com esses discípulos ele ganhou o mundo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Nós precisamos respeitar os processos de Deus. E essa construção aqui é uma responsabilidade minha e sua. Nós temos que acrescentar a nossa fé nisso. Cada uma dessas coisas. E quando você chegar nesse nível, você vai se tornar uma pessoa poderosa. Você vai se tornar uma pessoa acima da média. Você vai começar a andar em lugares altos. Da sua boca vai sair coisas grandes. A sua oração vai ser poderosa. O que você ensina vai se tornar poderoso para a vida das pessoas. Amém? Você entende isso? Fica de pé no seu lugar.